Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Complementando um pouco nossas aulas anteriores, né? E o que começa a acontecer é que quando a gente faz medidas, a gente já começa a responder algumas perguntas. Então agora, por exemplo, se nós olharmos a nossa medida aqui, deixa eu aumentar um pouco, de média de dias de entrega, por exemplo, eu poderia saber qual que é a média de entregas por ano. Vamos dar uma olhada aqui no nosso relacionamento. Eu tenho a minha tabela calendário. E onde eu estou aplicando a média de dias de entrega? Estou aplicando aqui na The Orders. Lembra que a gente fez a data de Purchasing Order e a data de Delivered Order? Então a gente fez um menos o outro e aí nós construímos a medida que faz a média de dias de entrega, utilizando o Average X. Então vamos dar uma olhada, pessoal. Pensa que eu gostaria de saber a média de dias de entrega por ano ou por algum outro período aqui, por exemplo. Vamos aqui no nosso relatório. Vou na minha tabela calendário, que já está expandida aqui, e vou pegar o ano. Year. Legal. E agora, como que funciona? Eu venho aqui, simplesmente pego a média de dias de entrega. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma... Vamos colocar num gráfico isso para ficar um pouco melhor. Inverter aqui. Então, em 2016, vamos colocar aqui a nossa legenda, o rótulo de dados. Pronto. Eu tinha uma média de 19,69 dias. Em 2017, a média de cada entrega foi 12,98 e em 2018 essa média já caiu para 12,06. Uma queda aí muito considerável. Provavelmente se tivesse a base de 19 e 20 também encontraríamos queda, porque tudo tem melhorado em relação a isso no Brasil. Os correios, as transportadoras trabalhando com entregas agora assim rápidas e pequenas também, grandes volumes, né? Então, pessoal, até aqui é fácil. Mas aí o seu chefe fala assim: puxa, mas eu queria saber a média de entregas por categoria de produto. Será que móveis entrega mais rápido do que pet shop, por exemplo? Aí você vai falar assim para o seu chefe: claro, eu já faço isso rapidão aqui, chefe, pode deixar. Então, o que eu precisaria aqui? Eu precisaria da média, que nós já temos aqui, porque nós já construímos a medida. E agora eu precisaria cruzar ela por categoria. Então, vamos colocar esse gráfico de barras clusterizado, porque sempre que eu falo em categoria, fica melhor visual você utilizar esse gráfico de barras, né? Que é esse de deitado. Esse, quando é em pé assim, é coluna. Então vamos ver aqui no nosso relacionamento e encontrar a categoria. Onde é que está a nossa categoria? A gente tem ela aqui e também tem ela na Product Category Name. Vamos deixar ela aqui só na categoria, por exemplo, tá bom, pessoal? Que é da The Products. Então, presta atenção, a gente está fazendo um cálculo na tabela The Orders, porém a gente quer cruzar ele com a The Products. Então vamos pegar ele na The Products, a gente já sabe onde está a categoria, que é o campo que a gente quer. Então vamos vir aqui na The Products e vamos simplesmente flegar em categoria. E aí, pessoal, o que aconteceu aqui? Olha que todos têm a mesma média de 12,5. Tá muito estranho isso, né? Porque por ano ele é uma coisa, porém por categoria ele é o mesmo resultado. Então, vamos colocar um cartão aqui para mudar isso, para enxergar de uma outra forma, na verdade, né? E nesse cartão eu vou colocar a mesma medida, que é a nossa medida dias de entrega. Olha só, ou seja, ele está aplicando o mesmo valor do geral para todas as categorias. E isso está errado.
Como que eu sei que está errado? Geralmente quando isso acontece, pessoal, sempre que aumentar, você vê que todos os valores estão iguais, porém, por que ele deu certo por data, por ano, que está na dimensão de calendário, e ele não deu certo na categoria? Pessoal, isso é muito comum, por isso que eu fiz questão de mostrar isso. Às vezes as pessoas me pedem ajuda, e quando eu vejo é algo simples. Porém, se você não conhece o conceito, o porquê, você não vai saber quando aplicar e como aplicar, porque tem a forma correta de aplicar isso para você não gerar ambiguidade no seu banco de dados. Então vamos lá, você vai ver que eu vou resolver isso com alguns cliques. Eu vou vir aqui em modelo, e aí vamos pensar aqui, onde que está nossa categoria? Ela está na The Products. E aí, a The Products faz um relacionamento com a nossa Orders Items. Olha só, veja a direção que está o relacionamento. Para onde que a setinha está indo? Ela está indo da nossa tabela dimensão para a nossa tabela fato. Ah, legal. E onde está o cálculo? Vamos ver aqui o cálculo. Então, se eu olhar a média, vamos dar um zoom aqui. Opa! A nossa média, ela está olhando a quantidade de dias de entrega, ou seja, a nossa média está reaproveitando uma outra medida, que é essa logo aqui abaixo. Então, se a gente ver que a gente tem um SumX aqui, ele está utilizando a tabela The Orders. Legal, beleza, então eu já sei que é na The Orders, eu confirmei isso. Então, eu estou fazendo um cálculo aqui entre duas datas. Porém, olha que interessante aqui. Você vê que onde está o meu cálculo para onde está a minha categoria estão em direções opostas aqui. Perceba isso aqui. Veja que a seta está indicando para lá. Eu precisaria ter todo mundo na mesma direção para eu conseguir pegar esses cálculos. Então, o que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu sempre olho, pessoal, a partir de onde a seta inverte a posição. Ou seja, ela fica na direção contrária. E é exatamente nesse ponto aqui, entre a tabela Orders Items e a nossa tabela The Orders. Então, o que eu posso fazer aqui? Nesse caso, eu vou dar 2 cliques. E aqui no direção do filtro cruzado, eu vou colocar ambas. Olha só como vou dar OK. Até aqui tudo normal. Ele vai mudar o símbolo aqui. E aí, pessoal, como que ele vai funcionar? Se eu quero a categoria, como que vai ser o andamento? Ele vai passar pela The Orders Items, F Orders Items, desculpe. E aí ele vai pegar os dados que estão aqui. Olha que legal. E aí, pensa assim, a The Calendário, como que está funcionando? A The Calendário, ela já está ligada direto ao The Orders. Então, olha só a direção dele. Então, o que a gente fez? A gente, para sair da categoria do produto, a gente colocou todo mundo andando na mesma direção. Olha que interessante. E nesse ponto, onde é The Orders, ela estava indicando o relacionamento, a direção para o F Orders Item, a gente permitiu ele ser um relacionamento bidirecional. E olha que legal, vamos voltar na nossa categoria agora. Olha como já mudou aqui. Então o gráfico estava todo cheio. Aqui continua 12%, a nossa medida total. Porém, quando eu olho seguros, eu tenho aqui uma média de 15 dias. E quando eu olho, por exemplo, CDs, o CDs ele tem uma média de 10,75 dias. Então, pessoal, essa dica do relacionamento, a direção do relacionamento, ela é muito importante. Cuidados que devemos ter. Algumas pessoas, elas simplesmente saem deixando tudo bidirecional aqui. Isso é um super perigo, pessoal. Faça da forma consciente, dessa forma que eu ensinei. Venha olhando, assim, por onde que passa a sua medida, né? Então, eu saio da categoria e eu preciso chegar aqui até o The Orders. Mas para isso eu tenho que passar pelo F Orders Items, por exemplo.
E aí, aqui eu sei que onde inverteu, né, o direcionamento fica contrário, é aqui que eu vou atuar. E aí, pessoal, o que é interessante? Do jeito que estava antes, você não teria problema com essas dimensões aqui, porque elas todas estão apontando aqui para os The Orders. Porque todas elas estavam na direção do Orders Items aqui, por exemplo. Então, tudo que eu precisar saber, pagamentos, até chegar aqui, ele funcionaria bem. Porém, eu não conseguiria saber por produtos e vendedores, por exemplo, né? Falo, puxa vida, né? Mas precisa disso, Bruce? Precisa, porque na vida real nem sempre você vai ter um Data Warehouse, e aí você vai conectar nesse Data Warehouse e ele vai ter uma tabela fato com as dimensões em estrela para você, né? Ou seja, ela saindo só apenas de um lugar, sem passar por outra tabela, para você chegar numa outra tabela, né? Então, isso com certeza vocês vão utilizar, e quando precisar utilizar, vocês vão lembrar dessas dicas que eu dei. É muito importante mesmo, pessoal, guardar isso. E uma coisa interessante, se você não guardar, você vai saber onde procurar, porque você vai conseguir olhar de novo esse curso e vai ver onde trabalhar com relacionamento, como trabalhar com relacionamento bidirecional. E aí, pessoal, só para fechar essa aula, vamos só tirar esses nomes medidas aqui, voltando aqui, né, no nosso relatório, porque agora a gente já sabe que é uma medida. A gente havia colocado medida só para diferenciar, para não confundir os nomes. E conforme o curso for passando, a gente vai mudando e melhorando esses nomes que estão um pouco feios, né? Eu mesmo estava olhando todos agora e falei, puxa, precisa melhorar isso. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que estejam gostando, estejam aproveitando, façam junto comigo, porque com certeza vai preparar vocês para a vida real esse treinamento. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.